O herói solitário. O herói solitário eu também acho bacana, mas ele já foi muito explorado, sabe? Ele já, às vezes, dependendo da história, ele fica até meio piegas. Mas ele é bacana. E a imagem do Samurai Jack, eu acho que é um bom contexto do herói solitário. O lobo solitário, né? Como é que funciona? Geralmente, ele é um personagem que ele é colocado como misterioso, ele fala pouco, ele não tem companheiros, ele é mais afastado, ele fica na dele. Então ele é meio que sedutor, sabe? Ele não faz parte de grupo, ele tá sempre à margem, ele tem uma moral própria, ele tem um jeito de ver as coisas muito particular. E normalmente quem o olha de fora, quem tá observando ele de longe, nem percebe que, na verdade, os ideais deles são bons na maioria das vezes. Às vezes quem tá olhando de fora ou vai achar que ele é o suprassumo de tudo, que ele é o cara mais legal, ou vai achar que na verdade ele é só um cara que tava ali à margem, que tem certas habilidades, tá? Mas normalmente esse é o cara que não tem nada a perder, ele geralmente é um cara que não tem nada a temer, e geralmente ele acaba enfrentando os inimigos sozinho. Ele não tem o auxílio de ninguém e mesmo assim ele vence, porque o maior inimigo dele geralmente não é o vilão da história. Geralmente são as suas próprias limitações, ou suas limitações emocionais, ou suas limitações físicas, ou suas frustrações, ou algum trauma. Então o lobo solitário, ele tá lutando consigo mesmo também. Então o Samurai Jack, ele é um ótimo exemplo disso, porque o Aku, que é o vilão, na verdade, corre do Samurai Jack, porque o Samurai Jack pode vencer desde o primeiro episódio do desenho. Se eles toparem frente a frente, o vilão vai perder. É o cara, o vilão, o demônio mais poderoso do mundo. Ele jogou toda a humanidade aos seus pés. Mas o Samurai Jack já tem capacidade de vencer ele a qualquer momento. Então, qual que é a grande dificuldade do Samurai Jack? A grande dificuldade do Samurai Jack é o povo dele foi escravizado, foi morto, ele foi jogado pro futuro. Então, existe um monte de coisas ali que estão se arrastando e ele tem que enfrentar para superar os problemas. Então, o grande desafio do Samurai Jack são os problemas que ele mesmo enfrenta antes de chegar no vilão. E igual o Samurai Jack, eu tava pensando aqui agora, é o Aragorn. O Aragorn também é tipo um lobo solitário. Até se juntar à Sociedade do Anel, ele é um cara que age sozinho. Porque ele tem todos os traumas dele, os traumas da família, os traumas da herança sanguínea dele, os traumas que ele tem com a Guinevere lá, esqueci o nome da menina, Arwen, que é a paixão dele, que ele fica junto, mas não pode ficar junto, então ele fica longe, mas quer ficar junto. Então Aragorn é um bom exemplo também de lobo solitário. Tem um personagem japonês também chamado Lobo Solitário, que é incrível, aliás, é incrível as histórias. O Mandaloriano, na primeira temporada, foi praticamente todo baseado nas histórias do Lobo Solitário, para você ter uma ideia, que é um grande soldado poderosíssimo que se arrependeu de muitas coisas que fez e tá protegendo uma criança por algum motivo. É muito bom de ver. Eu não sei se o último vai ser eu não quero dar spoiler, mas eu não quero avançar. Bom, o problema do solitário, pra mim, muitas vezes, pelo menos quando alguém tá jogando com ele, é porque é muito comum que o solitário venha a desculpa do órfão. Sim. Aí me quebra um pouco. Eu acho que o herói solitário tem que ser muito bem construído pra não ficar aquela coisa que eu falei, aquela coisa do superficial, do preguiçoso. O cara que é tipo, não, I walk alone. Por que você... porque minha família toda faz. Você tem menos motivo pra isso. Eu acho que a construção do personagem às vezes fica um pouco mais frágil. Eu gosto da ideia de criar. Eu acho que é interessante. Tipo assim, sei lá, o Logan. O Logan é um herói solitário. Entende? O Logan é um típico herói solitário. Por quê? Porque mesmo quando ele tá em times e unido e tudo mais, ele tem uma característica de ser meio outsider. De ser meio isolado. É sempre uma coisa meio temporária. E isso eu acho que é uma coisa que dá uma construção, dá um peso narrativo interessante pro personagem. Agora, tem que ser bem feito. Acho que isso varia muito de sistema, assim, pensando, falando
de fantasia medieval, tal, assim, tende a ser um pouco mais limitante, um pouco mais, talvez, chatinho, porque normalmente as aventuras de fantasia medieval têm esse caráter mais gregário, assim, mais de grupo de aventureiros. Mas aí se a gente volta para o que você tinha citado mais cedo, por exemplo, que é o herói noir, ele tradicionalmente vai ser um herói solitário. O Deckard do Blade Runner é um herói solitário, ele tá ali no meio daquela floresta de asfalto ali, tendo que resolver o problema do crime dos replicantes, sozinho, ele e a envergadura moral dele ali, né? Então, a maioria dos heróis noir, e aí quando a gente volta para sistemas ou aventuras que se passam ali com essa pegada mais década de 20, pegada de investigação, muitas vezes ele vai ser um herói solitário e vai ter unicamente os seus vícios, os seus problemas pessoais, psicológicos como um inimigo, e vai ter que resolver uma questão sozinho, sem auxílio de ninguém, e ele sendo ali limitado à sua própria natureza. Então, é o que difere muito de uma aventura em que tem um grupo de heróis onde cada um tem uma força diferente e eles juntos conseguem resolver qualquer problema porque cada um tem seu ponto forte. O herói solitário, muitas vezes, ele não tem essa opção de abordar de uma outra maneira, porque ele só consegue abordar de uma maneira. Ele só tem uma força, e é aquilo que ele precisa fazer, que é o caso, por exemplo, aí do Samurai Jack, né? Ele é um samurai e ele tem os valores de samurai. Se precisar resolver de outra maneira, ele vai penar um pouco até conseguir. Mas dá pra você usar grupo e tudo mais. Por exemplo, as histórias do Samurai X. Samurai X também é um herói solitário. Ele é o cara, tanto é que ele é um andarilho. Ele acaba se juntando a um grupo, mas ele ainda assim continua sendo um herói solitário. Ele tem os segredos dele, ele tem as motivações dele. E apesar dele agir em benefício do grupo, ele é aquela pessoa que está à parte. Mais uma vez, lembrando histórias que eu narrei, o Libby uma vez me encheu um raio do saco pra eu narrar uma história estilo anime pra ele. E eu narrei uma história. Ele era um monge, que é aquela que eu fiz até o Templo do Sol, né? Onde tudo começou há um tempo atrás. Aí ele era um monge, ele que tava lá lutando contra o grande mal e tudo mais. E ele acaba se aliando a pessoas que vão ajudar a vencer o grande mal. E uma das pessoas um dos personagens que ele se alia é um NPC chamado Ronin, que é o Ronin, né? Um samurai moribundo. Ele não tem um líder, né? Ele não tem um mestre. E esse Ronin é um herói solitário. Ele se libertou do seu suzerano, ele se libertou do seu shogun e dos outros samurais porque ele viu que a galera ali era meio malvadinha com a galera da população e tudo mais. Então ele era meio que um justiceiro. Só que ele anda sozinho, ele é procurado, ele é renegado, as pessoas com quem ele se liga, geralmente elas são perseguidas, então ele se isola. E por mais que ele seja isolado, é um personagem que ele atuou em grupo. Ele pode fazer parte do grupo. Só que o herói solitário é mais do que um estigma, é mais do que uma definição, é um estilo de vida. Então você pode ter o seu grupo e seu herói solitário, desde que você mantenha esse caráter e também não seja aqueles cara chato que fala assim, não, meu personagem nunca faria isso, meu personagem não vai andar em grupo, e aí você se separa do grupo, porque você também está sendo babaca e está acabando com a história.